Estamos te ouvindo, Hugo. Pode começar. Vamos começar. Ótimo. Bom, boa noite. Meu nome é Hugo Seabra. Eu sou engenheiro de software, moro na área de Goiânia. É um grande estar aqui com vocês. Nesse momento, eu vou falar sobre blockchain, né? Quem tem aí as suas dúvidas sobre como funciona blockchain, eu vou falar um pouquinho melhor sobre como é que funciona. E a ideia é que justamente a gente possa pensar um pouco além de como o blockchain funciona. Eu vou abrir aqui a minha palestra porque eu não estou conseguindo compartilhar, mas eu consigo falar por aqui. Antes de começar, eu gostaria de falar alguns números sobre o blockchain que são muito interessantes. Tá? Deixa eu ver se eu conseguir abrir certinho aqui. Ver se eu consigo compartilhar minha tela. Onde é que eu clico aqui para compartilhar? Share screen. Ótimo. Ainda não está ok. Vou aproveitar esse tempo aqui porque tá bem ruim aqui. Bom, o blockchain ele é uma tecnologia que ela tem que ser pensada muito além da criptomoeda, e é justamente esse o tema da palestra, né? Blockchain, você tem que pensar além do que é as criptomoedas, e eu estou justamente aqui para falar um pouco mais sobre blockchain e como ele pode ser usado além das criptomoedas, né? Eu gostaria de apresentar alguns números para você, enquanto meus slides chegam. O blockchain hoje, por exemplo, ele gera no mundo todo um lucro só da tecnologia para as empresas, um lucro de $1 bilhão por ano. 20% dos IoTs usam a tecnologia de blockchain em todo o mundo no registro de 2020. Em 2020, blockchain foi considerada a tecnologia mais disruptiva, mais transformações às vidas das pessoas em 2020 também. Em 2020 também foi registrado um valor de 5,61 bilhões em investimento em blockchain para a área da saúde. Pirem. E também 60 bilhões até 2024 serão investidos em blockchain. 60 bilhões. Vamos começar falando sobre blockchain em si, né? O blockchain ele foi criado com um pensamento anarquista sobre criptomoeda, com uma maneira de você fazer com que não houvesse um controle centralizado financeiro, do mercado financeiro, utilizando uma moeda alternativa, né? Os meus slides estão carregando aqui ainda, ver se eu consigo já compartilhar. Acho que já está abrindo aqui. Abriu. Só um instante que agora vou ser mais auxiliado nisso. Agora eu consigo compartilhar. Deixa eu colocar em modo apresentação. Deixa eu ver se eu consigo agora falar com os slides, porque está muito mais estático. Só um instante. Vamos lá. Então, eu vou voltar aqui novamente para a gente ter uma noção de como esse mundo tem funcionado, que eu gostaria de trazer para vocês, porque se vocês tiverem alguma pergunta com respeito a esse assunto, vai ser bem interessante de discutir. Tentando colocar a tela cheia aqui. Só um instante. Pronto. Vamos lá. Então, voltando aos números, né? 1 bilhão em lucros no blockchain, né? Registrado globalmente pelo setor bancário. 20% dos IoTs têm utilizado blockchain para gerar um registro disruptivo sobre como tem acontecido, principalmente na área de primeiro setor da indústria. Blockchain em 2020 foi considerado o mais disruptivo do mundo, e também 5,61 bilhões em investimento na área da saúde. Outra informação bem interessante é que 60 bilhões de dólares vão ser investidos em blockchain para o crescimento do setor em todo o mundo, principalmente na Europa. Na Europa estão localizados os 5 países que você, se você estiver lá, você vai ser mais suportado para desenvolver tecnologias blockchain. E aí eu gostaria de tratar aqui
principalmente para aqueles que gostariam de buscar uma tecnologia nova, saber se vale a pena investir nessa tecnologia, explicar um pouco mais, tentando nivelar aí os nossos ouvintes sobre o que é blockchain, quando isso é aplicável e mostrar um caso de uso muito além da criptomoeda. Bom, o blockchain, segundo o Carl Amorim, ele é ele é administrador de uma das empresas da Blockchain Research Institute, que dentro desse instituto, e ele é uma autoridade de blockchain no Brasil, e ele fala uma coisa muito interessante, que é uma boa introdução sobre o que é o blockchain aqui na nossa palestra. Basicamente, ele fala que o blockchain é um banco de dados seguro e poderoso distribuído, apesar que eu discordo um pouco da palavra distribuído, eu vou dizer porque daqui a pouco. É um instrumento extremamente prático para você fazer operações sofisticadas. Ou seja, o blockchain, na verdade, ele é sim um banco de dados, só que esse banco de dados, em vez de ele ter um ponto único de acesso, como um banco de dados convencional, ele é um dados que ele é replicado para vários participantes em uma rede mundial de computadores. Sim, cada participante é considerado como um nó nessa rede e todos eles possuem uma cópia exata de como esse banco de dados com os setores do banco e que o sistema que utiliza o banco, não existe um banco de dados sem uma dependência direta a aplicações externas, você tem que confiar que aquilo é correto, não é isso? Porém, no blockchain, as coisas não funcionam exatamente dessa maneira, porque as informações que ali são registradas, elas devem ser certificadas. Ela passa por um funil de validação, por aquilo que nós chamamos de um contrato inteligente, onde as informações que estão ali são de fato verossímeis, e que todo mundo que participa daquela rede pode de fato confiar naquela informação. Mas como definir que alguém pode ou não confiar naquela informação? Basicamente, nós podemos fazer isso através de que cada nó, ao receber esse banco de dados, e antes de qualquer registro desses dados no banco de dados do blockchain, ele passa por uma validação onde todo mundo valida esses nós, através de um conceito matemático muito sofisticado. Então, como é que funciona esse funil hoje em dia? O blockchain, ele trabalha com um conceito onde todas as informações que entram lá, elas têm que ser de alta confiabilidade, então ela não pode ser uma suposição. Se tiver qualquer dúvida sobre aquela informação, sobre a veracidade daquela informação, ela não vai ser registrada e vai voltar a informação para quem está tentando escrever ali dentro. Ela tem que ser rastreável, ou seja, quem registra, por que registra, e aquele registro tem que vir de uma precedência. Ou seja, aquela informação tem que ter uma informação de origem, sempre. E como a informação de origem também tem outra de origem, você faz uma árvore lógica fazendo o rastreamento dessas informações. E também uma coisa que é talvez o mais importante, porque que existe o blockchain está sendo tão... tem se feito tantos investimentos e tanta energia no processo. Basicamente é a prova de temperamento, que no Brasil isso em português chama salgar, né? A prova de salgar. Você não pode ir lá no banco de dados, assim como a gente faz numa planilha, onde a gente força um valor e aquele valor passa a ser um valor que é o que você espera. Aquele registro ele não pode ser mudado, ele é imutável. E essa imutabilidade, com várias cópias descentralizadas, faz com que a confiança no processo ela seja maior. Esse funil nós chamamos de o funil dos 3 T's do blockchain. Então, como é que funcionam os critérios essenciais para que as pessoas possam registrar informações do blockchain? O blockchain em si, o que ele registra? O que ele faz? Ele registra o que nós chamamos de ativo digital. Se você não tem um ativo digital, você não deve trabalhar com blockchain. Sim, você só trabalha com blockchain, o ativo ele fazer sentido. E o que é um ativo digital nesse caso? Ele pode ser o que todo mundo já conhece, dinheiro. Ele pode ser um certificado comprovando que aquela empresa X tem a habilidade de atuar em determinado setor, ou que aquela instituição X ela aceita comprar os produtos de uma determinada empresa baseado naquele certificado. Então, aquele certificado ele é de altíssima confiabilidade e as pessoas só podem ir lá e registrar se ela fizer parte
do contrato inteligente devidamente assinado com chaves criptografadas de altíssima segurança. Vamos lembrar que a criptografia, ela é uma das ciências de dados, ela é uma ciência que já é uma ciência antiga. Ela tem sido cada vez mais criptografada. Nossas criptografias têm sido hoje uma das que consideramos as mais seguras do mundo. Então, muito mais do que você registrar um banco de dados que você pode, por exemplo, fazer uma autenticação com login e senha, essa autenticação de criptografia, você tem uma chave pública e privada de altíssima segurança, muito maior. Então, você registra as informações passando por aquele funil dos 3Ts que nós falamos, e a informação ali possui uma alta veracidade. Mas um dos critérios que tem que estar claro para o blockchain é que tudo que você registra lá, em algum momento a informação tem que ser pública de alguma maneira, ou pedaço dela ou toda ela. Tem que ter algo público para que as pessoas possam verificar aquela informação. Isso é essencial para cumprir o critério de você utilizar o blockchain e o blockchain cumprir todos os seus requisitos. E também um dos critérios essenciais que tem que ser falado de maneira especial é a confiabilidade. As informações, além delas ser certificadas e imutáveis, elas têm que ser rastreáveis tanto da parte pública quanto privada. Sim, as informações que você visualiza de maneira pública, você tem que saber de onde ela veio, e aquela informação anterior de onde ela veio. Você tem que criar o que nós chamamos de chain, que em inglês significa corrente, cadeia de suprimento, ou seja, desde sua origem inicial até a sua origem final. Então, quando é que nós vamos, seguindo aqui a nossa origem, a nossa agenda, quando é que nós vamos aplicar o blockchain? Existe um documento chamado de Blockchain Matters, da União Europeia, recentemente publicado, muito interessante. É um infográfico grande que eu tentei colocar aqui no slide. Eu vou tentar explicar para vocês aqui. Eu fiz meio que um mosaico aqui para tentar explicar como funciona. Então, você tem que fazer algumas perguntas para ver se blockchain serve para a sua empresa. Se você algum dia gostaria de implantar blockchain na sua empresa, você tem que se fazer algumas perguntas. Por exemplo, você precisa remover pessoas intermediárias que a aprovação delas está bloqueando o seu negócio? Se você não tem esses tipos de intermediários, você tem total poder sobre os seus dados, você não precisa de blockchain. Mas se você tem essa pessoa e você gostaria de removê-las, que a gente chama de brokers ou intermediários, você gostaria também de transformar a sua empresa com seus ativos 100% digital? Se a sua empresa estiver ainda no processo de migrar digitalmente os seus certificados e ela não está 100% digital, ainda não é o momento de usar blockchain. Mas se você já está 100% digitalizado, todas as informações da empresa já são digitais e você pode congelá-las em um pacote, talvez seja uma boa oportunidade usar blockchain. E aí você vai para a pergunta C. Você pode criar registros 100% validados por autoridades que não sejam só você, mas que tenham pessoas que vão te ajudar, que sejam de confiança, que aquela informação daqueles ativos são verossímeis? Se você precisar disso, se isso é necessário, você é um bom candidato. Caso contrário, blockchain não é para você. E aí você vai para um outro passo onde o blockchain ele pode ser utilizado, mas não é eficiente. Ou você pode fazer blockchain, mas vale a pena estudar um pouco mais se você realmente precisa, porque a tecnologia tem o seu custo, né? Por exemplo, você precisa de altíssimo performance para você registrar em milissegundos? Se sim, você precisa de altíssimo performance, então talvez blockchain pode ser interessante, mas blockchain não é tão rápido quanto os bancos de dados convencionais, porque ele passa por uma série de validações e isso custa processamento de computador. Da mesma maneira, você também tem a intenção de guardar esses dados de uma maneira histórica e você tem a estrutura, você tem condições de guardar esses dados de uma maneira onde você vai poder disponibilizá-los de maneira ou seja, você tem essa estrutura para que as pessoas possam acessar aqueles dados ali atemporalmente. Se você não tem essa estrutura, vale a pena fazer a pergunta seguinte: se você tem, vale a pena você pesquisar e já você possivelmente fazer isso, mas com lá os seus contas também. Você precisa ter informações onde você precisa de um compliant, você precisa de um intermediador que seja um certificador que seja, por exemplo, de governo, vinculado a alguma questão legal.
Se você precisa, possivelmente é um bom candidato para você fazer. Mas se você não precisa, vamos agora pensar no seguinte: você precisa gerenciar contratos inteligentes para você manter a confiabilidade com seus clientes de uma maneira mais eficiente, porque existe ali uma desconfiança daquelas informações, ou aquelas informações não podem ser 100% disponibilizadas, mas você precisa ter transparência, mas não revelar os segredos da empresa? Se sim, você possivelmente precisa de blockchain. Caso não, pesquise um pouco mais, talvez você não precise tanto assim. E aí você vai entrar na última parte do funil, onde você pensa o seguinte: você vai permitir com que outras pessoas registrem informações ali também? Ou é só a sua empresa? Se outras pessoas vão registrar informações ali também, você possivelmente é um bom candidato a ter blockchain. Mas se não, pesquise um pouco mais. Porque esses colaboradores, eles vão ter informações e eles vão poder registrar coisas baseadas nas suas informações que são da sua empresa. E se isso não for interessante para você, blockchain talvez possa não ser uma solução interessante. Então você precisa também construir uma cadeia de confiança, e se essa cadeia de confiança ela não estiver 100% habilitada, você precisa de intermediadores, mas não os intermediadores que nós falamos anteriormente, são governo, né? Por exemplo, um intermediador financeiro que é o banco para validar que você de fato tem aquela quantidade, ou um validador que é uma certificadora que fala que você de fato pode vender um determinado produto. Não, você pode ter certificadores que é ali a sua cadeia confiável de empresas que podem validar junto com você sem esses grandes certificadoras que você depende totalmente delas para funcionar. E o seu blockchain, ele vai permitir transações públicas? Não, ele não vai permitir transações públicas. Então, se você não vai fazer... não transações públicas, você vai disponibilizar de maneira pública, né? Se você não vai disponibilizar de maneira pública, então pensa um pouco melhor, porque talvez o seu blockchain não vai ser um blockchain tão simples, ele vai ter que ser um blockchain híbrido com permissões distintas, então pesquisa um pouco melhor. Mas não, nós vamos ter informações que elas vão ser 100% públicas e nós conseguimos passar por todo esse funil, você é um forte candidato a ter o blockchain funcionando. E aí, baseado nisso, nesse funil, se alguém quiser depois falar um pouco mais sobre isso em algum momento, nós vamos falar sobre um caso de uso bem interessante, porque eu posso passar para vocês essa documentação para aqueles que são curiosos sobre o blockchain. Qualquer informação, né, que necessita de ser confiável utilizando artefatos para transações comerciais é elegível como um arquivo digital de um blockchain. O que eu quero dizer com isso? Blockchain hoje é mais conhecido como criptomoeda. Porém, se você tiver qualquer ativo que precisa estar entre os seus parceiros comerciais e esse ativo precisa ser validado de uma maneira confiável, chamamos isso de um ativo digital e ele é passível de estar no blockchain. Eu mesmo trabalho em uma empresa hoje, já tem quase um ano e 2 meses, né, 14 meses agora. Estou trabalhando para uma empresa de Berlim e nós fazemos hoje rastreamento de minério bruto. Sim, lembra lá atrás quando eu falei, na verdade acho que eu pulei esse slide devido ao slide não ter funcionado, um dos números interessantes, 70 milhões de carteiras giram no blockchain no mundo hoje em dia. Essas carteiras podem ser dinheiro, certificados, documentos, minério, máquinas, evento geral, ou seja, qualquer ativo que circule comercialmente pode ser candidato. Na empresa de Berlim, por exemplo, nós fazemos parte hoje de um projeto, e aí fica a grande dica, né, dessa palestra. Existe um projeto na Europa chamado H2020 EIT, né? Esse H2020 ele é um projeto que vai estruturar a União Europeia até 2054, com todas as leis de proteção de recursos humanos, proteções humanas e proteções do meio ambiente que a Europa vai adotar. Agora, no final de 2021, o H2020 vai cessar e nós estamos sendo beneficiados com esse projeto por um fundo, onde nós estamos desenvolvendo por uma empresa chamada MindSpider, vou até pular aqui um pouquinho, uma empresa chamada MindSpider, que nós fazemos rastreamento de minério bruto. Nosso site está aí, mindspider.com, se alguém estiver assistindo e quiser acessar. Nesse rastreamento de minério bruto, nós podemos fazer simplesmente com que nós rastreamos cobalto, ouro, prata, estanho, que quando ele sai da mina, nós registramos um certificado daquele que extraiu da mina,
e aí ele passa por transformação, que ele é colocado em forma de barras, e ele é transportado, depois do transporte, ele é transformado novamente, depois ele chega na indústria que vai transformar aquilo no celular, numa geladeira, no micro-ondas. Nós, por exemplo, fazemos todo esse rastreamento. E nós não trabalhamos com criptomoeda, porque o nosso dinheiro, nosso ativo, são minérios transformados. Olha que interessante. Então, eu gostaria de... Nós baseamos nosso projeto baseado nessa iniciativa de mineral responsável, né? Nós estamos subsidiados legalmente nesse projeto. Depois, se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar um pouco mais sobre isso, a gente vai estender o assunto. Então, blockchain ele é muito além. Ele é muito além do que nós conhecemos como Bitcoin. Veja que eu falei Bitcoin só agora, depois de quase 25 minutos de palestra. Se vocês tiverem alguma dúvida, é justamente para introduzir esse assunto com vocês, para introduzir esse assunto de como as coisas funcionam. Entre em contato comigo, vamos falar sobre, vamos tentar trazer situações em que blockchain possa ser aplicável aqui em nosso país e vamos fazer isso acontecer. Muito obrigado, meu nome é Hugo Seabra, meus contatos estão aí, tá? Tirem print correndo, anotem e espero que vocês possam, a gente pode trocar ótimas ideias, viu? Um grande abraço para vocês, galera. Agora que eu estou voltando aqui para a tela principal.